Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o irmão Ailton e esse é o canal Através da Palavra. E hoje vamos falar sobre verdades sobre o Natal. O Natal é uma das datas mais esperadas pela humanidade, né? As pessoas esperam muito essa data. E é nessa época que alguns ganham muitos lucros financeiros, né? Outros ganham bastante presente, né? Outros dão presentes, né? Outros vão para festa, vão para bares, baladas e tal. Outros vão ver Papai Noel. Outros ficam ansiosos para comprar sapato novo, comprar roupa nova, visitar parentes, ir para viagens, praia, sítio, sei lá. E o pessoal fica bastante ansioso com essa data por conta disso, né? Por conta dessas coisas. Mas o que é o Natal? O que se comemora no Natal? Em quem eu devo focar no Natal? Quem eu devo honrar no Natal também? E nesse vídeo de hoje, irmãos, nós vamos refletir um pouco sobre algumas verdades do Natal. Antes essa festa Natal era chamada de Saturnália e era uma festa pagã, né, em homenagem ao deus grego Saturno. Então, no século IV, o imperador romano Constantino, quando ele se converteu, né, ao cristianismo, Constantino, ele uniu essa festa pagã com o culto cristão, né, porque até hoje é uma das datas que mais dá dinheiro para o governo, né? E no cristianismo não se cultua outro Deus, não se cultua a deuses estranhos. Então ele uniu esse culto, uniu essa festa com o culto para não largar as antigas práticas dele, para continuar no paganismo e para não ter prejuízo financeiro. Então, ou seja, ele nem tinha se convertido literalmente, para não largar as práticas. Ele pegou e juntou, uniu, então ele formou a Saturnália em Natal, transformou a Saturnália em Natal, o dia do nascimento de Cristo, oficializou para o dia 25 de dezembro, ou seja, o Natal ele era uma festa pagã, que cultuava outro Deus, aí o Constantino pegou e uniu ao cristianismo, porque naquela época ali, a igreja deixou ele ditar as regras. Naquela época ali, o Constantino, ele era o cabeça da igreja. E não era o seu Jesus, era o Constantino naquela época. Porque eu acho que o pessoal ficava com medo, né? Porque o imperador tinha se convertido, né? Se convertido ao cristianismo. Aí tinha parado a perseguição na igreja. Mas o imperador se converteu, entre aspas, mas continuou fazendo algumas práticas. Então eu acho que o pessoal ficava com medo de ir lá repreender ele, né? E virou essa bagunça que nós vemos no dia de hoje, a divisão da igreja e tudo tal. Aí ele vem e oficializa essa festa que é comemorada nos dias de hoje, o nascimento de Cristo, entre aspas, porque as pessoas não comemoram o nascimento de Cristo, as pessoas só preferem fazer o que agradam a elas, ou seja, elas vêm com as práticas antigas que era feita nessa Saturnália. Era tudo que os pessoal faz nos dias de hoje, nessas festas de Natal, essa carnalidade, era feito na Saturnália. E eles só oficializaram para o dia de hoje. Ou seja, pelo Constantino ser o cabeça da igreja, virou essa bagunça. Então, o cabeça da igreja tem que ser Cristo e não pessoas. E por isso que ele oficializou que dia 25 de dezembro ia ser o Natal, o nascimento de Cristo. E até hoje a gente vê isso, meus irmãos. E o Papai Noel, a história dele é meio confusa, sabe? Porque tem pessoas, né, na antiguidade, né, chamava ele de São Nicolau, outros Santa Claus, outro Papai Natal, Papai Noel e tal. E o São Nicolau ele existiu, né? Ele existiu, mas ele não tem nada a ver com esse cara vestido de vermelho, de barba branca que mora no Polo Norte
e anda em um trenó com o rei. São Nicolau não tem nada a ver com esse cara. E esse do Polo Norte, vestido de vermelho, né, foi uma lenda inventada pelos pais, né? Eles inventaram isso para que os filhos dele viessem se comportar o ano todo para poder ganhar presente. Porque não é assim que o pessoal fala? Veio dos Estados Unidos, daí veio de fora. O pessoal inventava isso para os filhos, para que os filhos pudessem se comportar, e no final eles falavam que era o Papai Noel que dava presente para ele. E no final, quem dava o presente era os próprios pais. Os próprios pais davam o presente, e quem ganhava o crédito era o Papai Noel. A criança começava a gostar do Papai Noel por causa que ganhou o presente, mas na verdade não foi o Papai Noel, foi os pais. Então esse Papai Noel do Polo Norte, que se veste de vermelho, tem barba aí, que tá no shopping todo dia 25 lá, com as crianças sentando do lado e tirando foto com o pai e mãe, esse Papai Noel é um mito, é uma lenda. Já o São Nicolau, ele era um membro da igreja antiga, ele era da Ásia Menor e não do Polo Norte. Não tem nada a ver com esse cara, não tem nada a ver. E São Nicolau, ele era conhecido na época como um bom velhinho e tal, mas para mostrar que ele também era um ser humano falho como nós, a tradição da igreja vem falar que teve uma época que o São Nicolau ficou de banco, por causa que teve um herege que estava debatendo com ele, e ele literalmente bateu no cara. Ele bateu no cara, depois ele foi disciplinado por conta disso. Então, o São Nicolau era uma pessoa como nós, ele era alguém falho também, não morava no Polo Norte, não ficava se vestindo de vermelho, andando em trenó, com renas puxando, e não ficava em shopping tirando foto com os outros, não, esse daí é um mito. Para concluindo, irmão, Papai Noel não existe, o Papai Noel não existe. E o Natal, ele é comemorado de forma errada nos dias de hoje. E eu falo isso porque eu também comemorava da forma errada. Eu ia comemorar em baile funk, eu ia comemorar enchendo a cara, eu ia comemorar indo pra festa, eu ia comemorar fazendo tudo que minha carne gosta de fazer. Eu comemorava assim, eu também comemorava errado. Nos dias de hoje, muitas pessoas comemoram errado. Ao invés das pessoas celebrarem o foco, que é o nascimento do Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Esse é o foco do Natal, o nascimento do Senhor Jesus. Ao invés das pessoas celebrarem isso, não. As pessoas celebram alimentando a carne, fazendo tudo que desagrada a Deus. Ao invés de celebrarem o nascimento de Cristo, celebram outras coisas. Ao invés de agradecer a Deus o presente que Ele nos deu para salvar a humanidade, que era o Senhor Jesus, eles ficam esperando por Papai Noel e presente de Papai Noel, que isso, que aquilo. E o pior é que eles induzem os próprios filhos a acreditarem nesse cara que não existe. Eles induzem os próprios filhos para acreditar nesse cara que não existe. Esquece de induzir os filhos a acreditarem no Salvador da humanidade, a acreditar no Salvador que vai um dia salvar eles, se eles se dobrarem o joelho e confessar e aceitar Ele, que é Jesus. Então, é engraçado, né? É engraçado que as pessoas preferem acreditar numa lenda que não existe, numa lenda que inventaram, do que acreditar, do que fazer com que as pessoas acreditem, os filhos acreditem no Senhor Jesus, que tem documento comprovando que Ele existiu. Teve testemunhas que viram Ele depois que Ele se ressuscitou e foram mortas de maneiras brutais, afirmando aquilo, porque a gente pode sustentar uma mentira até o último, né? Mas ninguém é débil para morrer por causa da mentira. Só pode sustentar até o último, né? Segura a mentira até o último, mas se o cara falar, você vai morrer se continuar sustentando, ninguém morre, ninguém vai morrer pela mentira. Então as pessoas preferem acreditar numa lenda que não existe do que acreditar no Salvador, que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é um vídeo curto, não vou alongar muito, e que depois desse leve vídeo curto, irmão, você venha a refletir um pouco mais e venha começar a celebrar o Natal da maneira certa, que você venha ver e perceber o verdadeiro sentido do Natal, que é focar no Senhor Jesus,
que é agradecer a Deus o presente que Ele nos deu, que é o Filho dele, para que viesse morrer pela humanidade, meus irmãos. E esse que é o sentido do Natal. Essa tem que ser a celebração verdadeira do Natal. Porque, irmãos, isso daí é a estratégia do inimigo das nossas almas, do diabo. Por que é a estratégia dele? Porque as pessoas focando em Papai Noel, as pessoas focando em reina, focando em amigo secreto, focando nisso, focando naquilo, focando nessas práticas que eram feitas na Saturnália, as pessoas se afastam mais e mais de Deus, as pessoas se afastam mais e mais de Jesus, as pessoas se afastam mais e mais do caminho que leva para o céu, que é Cristo, irmãos. Então, que a gente venha focar, que a gente venha comemorar da maneira certa, que a gente venha celebrar, venha dar honra para a pessoa certa, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos. Que a gente venha focar no Senhor Jesus, amém? E que Deus te abençoe e um Feliz Natal.